Bom, pessoal, bora então fazer a lista número 2 aqui dos nossos exercícios. A lista número 2 são exercícios da página 47 do nosso livro, tá? Então nós tínhamos lá o exercício 2 e exercícios 5 e 6. Então bora para o número 2 para nós começarmos aqui, tá? O número 2 diz o seguinte: quem quiser acompanhar, tiver o material aí, já acompanhe conosco aqui, tá? Então, em um laboratório, um professor realizou 2 experimentos para fundir alumínio. Ele estimou que no primeiro experimento, quando foram fundidos 20 gramas de alumínio, que já estava à temperatura de fusão, então essa informação aqui que já estava em temperatura de fusão é importante, tá? Significa que toda a energia que o produto recebe vai ser somente para fundir, ele não vai precisar aumentar a temperatura para depois fundir, já vai fundir direto. Então, para fundir esses 20 gramas de alumínio foram utilizados 1.900 calorias. Então, foram utilizados 1.900 calorias para fundir 20 gramas de alumínio. Se nós fôssemos fazer aquele gráfico não teria muito sentido, porque, vamos supor que eu teria aqui, o gráfico. Aí nós temos essa curva aqui e temos essa curva aqui. E essa daqui e depois a outra ali e segue. Só que, como o exercício falou que o alumínio já está em temperatura de fusão, então ele vai estar nesse processo aqui, somente esse aqui, tá? Então não tem necessidade de a gente usar esse gráfico. Até porque o que ele pede daqui para frente são assimilações, nós vamos fazer com os valores. Então nós temos essa primeira informação, que para fundir 20 gramas de alumínio, tá aqui, 20 gramas de alumínio, foram necessárias 1.900 calorias. Aí ele coloca aqui na letra A. No segundo experimento, nas mesmas condições do primeiro, com as mesmas condições do primeiro, foram fundidos 500 gramas de alumínio. Considerando a estimativa do professor para o primeiro experimento, qual foi a quantidade de calor necessária, qual a quantidade de calor utilizada no segundo experimento? Bom, então aqui é muito simples. Nós temos ali a situação, olha, gastou-se 1.900 calorias para fundir 20 gramas de alumínio. Agora ele está perguntando assim, então qual vai ser a quantidade de calorias para fundir 500 gramas de alumínio? Dessa forma, a gente pode ir diretamente para a regra de 3, que simplifica bastante. Então nós temos ali na primeira informação, para fundir 20 gramas desse alumínio, foram necessárias 1.900 calorias. E aí ele perguntou, qual a quantidade de calorias que eu preciso para fundir, então, 500 gramas de alumínio? Unidade basta unidade, aqui o resultado que sair vai ser a quantidade de calorias. Muito simples, regra de 3. Isso aqui é a letra A, tá? Opa, você não viu, né? Montada a equação, vamos fazer então nossos cálculos. 20 vezes x, então 20x é igual 500 vezes 1.900. 500 vezes 1.900, 950 mil. 950 mil. 950 mil. Então, x é igual a 950 mil dividido para 20. Logo, x é igual a 47.500 calorias. Bom, esta é a quantidade de calorias necessária para fundir-se, então, 500 gramas de alumínio. Na letra B, o princípio é o mesmo. Vamos lá. Com os dados anteriores, calcule a quantidade de calor usado para fundir 1 grama de alumínio. Bom, é a mesma regra, a regrinha de 3. Para fundir 20 gramas de alumínio, foram necessárias 1.900 calorias. Quantas calorias será necessário para fundir 1 grama somente? Regrinha de 3, deixa eu puxar um pouco mais para cá. Regrinha de 3, esse cálculo aqui.
Então fica 20 vezes x, 20x. 1 vezes 900, ou 1 vezes 1.900, 1.900. X é igual a 1.900 dividido para 20. Logo, x é igual a 95 calorias para cada grama. Esse foi o exercício número 2 da nossa página 47. Agora, vamos aqui para o exercício número 5. Aqui pede assim, diferencie calor latente de calor sensível. É óbvio que vocês pesquisaram e descobriram. Então, o que acontece? O calor latente. O que o calor latente faz? E o que o calor sensível faz? Bom, o calor sensível é uma quantidade de calor que faz a mudança de temperatura de uma substância. O calor latente é uma quantidade de calorias que faz a mudança de estado de uma substância, não a mudança de temperatura. Se você olhar aqui no gráfico, aqui, nesse intervalo, a substância está mudando a temperatura. Então, aqui é um calor sensível. Agora, aqui, a substância está mudando de estado. Então, se ela está mudando de estado, aqui é calor latente. Aqui no calor sensível é o nosso Czinho. No calor latente é o nosso LF. Ou aqui em cima, que vai ser o nosso LV. Então, aqui é calor sensível, aqui é calor sensível. Aqui é calor latente, aqui é calor latente. Porque aqui a substância está deixando seu estado líquido virando vapor. E aqui a substância está deixando seu estado sólido e virando líquido. Então, está mudando de estado, é calor latente. Está mudando a temperatura, é calor sensível. Tá? Então, se puder memorizar isso, vai ser bom também. Aí você coloca aí com as suas palavras e explique o que é cada uma dessas duas aqui, o que são cada uma dessas duas coisas aí, tá? Número 6. Aqui no exercício número 6, pergunta o seguinte: o que significa dizer que o calor latente de fusão do gelo é aproximadamente 80 cal/G, ou seja, caloria/grama? Então, o que você vai dizer? Olha, significa que para derreter ou fazer o processo de fusão de 1 grama de gelo é necessário 80 calorias. Só lembrando que essas 80 calorias só servem quando o gelo está na temperatura de fusão. Se ele não estiver na temperatura de fusão, você tem que aquecer esse gelo até chegar em 0 graus Celsius para aí sim começar o processo de fusão, tá? Então, 80 calorias é a quantidade de calorias que eu preciso para fundir 1 grama de gelo, tá? Por enquanto era só isso mesmo.